E aí, beleza? Essa conversa que a gente vai ter agora é sobre titulometria, que nada mais é do que um outro nome para titulação. A titulação é uma das técnicas mais importantes que a gente tem na química, porque ela serve para ajudar a gente a descobrir a concentração de uma determinada solução. Então serve para a gente determinar a concentração desconhecida de uma solução. Tá? Então, como que eu vou estruturar a nossa conversa? Antes de mais nada, a gente vai falar sobre algumas possíveis aplicações da titulação. Então, para que a gente está aprendendo isso, afinal de contas? Vou falar para você a respeito da definição de titulação. A gente vai conversar um pouco sobre os equipamentos, a técnica que a gente utiliza para efetuar uma titulação. A gente vai falar como a gente faz esses cálculos da titulação. E por último, e aí eu vou deixar para um próximo vídeo, a gente vai falar a respeito de uma outra técnica de titulação que é poderosíssima, a gente vai usar pra caramba, tanto na bioquímica quanto na farmacologia, que é a titulação potenciométrica. Como ela é um pouco mais elaborada, a gente vai deixar ela por último, mas não quer dizer que ela é menos importante, beleza? Então, partindo para as definições. Então, afinal, para que serve a titulação? Como eu falei no início do vídeo, ela serve para você determinar a concentração de um soluto. Então, se a palavra determinar, né, essa palavra determinação, você não entende direito o que ela significa, ou se ela te confunde, é só você substituir por descobrir, tá? Então, você quer descobrir a concentração de um soluto. E eu disse a você que essa técnica tem várias aplicações, e de fato, quando a gente olha para as análises clínicas, muitas das doenças são descobertas quando você está aí avaliando o estado de um paciente, né? Então você descobre que esse paciente está doente, determinando, ou seja, descobrindo a concentração de um determinado marcador bioquímico, ou seja, determinada substância no sangue desse paciente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa saudável, você terá as concentrações de colesterol dentro de um limite que é considerado razoável. No entanto, se você é uma pessoa que é considerada que tem um quadro de hipercolesterolemia, ou seja, um colesterol alto, isso quer dizer que a concentração de colesterol no seu sangue está acima de um determinado limite que os profissionais da saúde estabeleceram. Então, por isso, se você quer trabalhar com análises clínicas, é essencial que você entenda essa técnica. A gente utiliza a titulação nas ciências forenses também, porque dentro das ciências forenses a gente também avalia a tal da toxicologia forense. Então, como você pode determinar se um certo indivíduo estava drogado ou não quando realizou determinado ato? Então, você precisa saber determinar a concentração de determinado ativo tóxico, né, ou determinada droga de abuso no sangue desse paciente. Então, você também pode utilizar a titulação para determinar nutrientes em determinados alimentos, na área que a gente chama, né, de bromatologia, ou seja, análise de alimentos. Essencial aí, se você quer ser um profissional da área da saúde que esteja envolvido ali na interface com a nutrição. Quem vai para a área de pesquisa vai certamente trabalhar com ensaios celulares, né? Então, quando a gente lida com ensaios celulares, que são esses ensaios nos quais você utiliza essas microplacas com esses pocinhos e essa pipeta aqui multicanal, então muitas vezes você vai precisar descobrir a concentração de determinadas substâncias que estão ali em torno daquela célula. Para isso você vai utilizar a titulação. Na microbiologia também a gente utiliza bastante os métodos de titulação para a gente descobrir, por exemplo, se determinado micro-organismo está produzindo, então está liberando no seu ambiente determinadas toxinas ou determinados compostos. As aplicações são inúmeras. Né? E por último, na bioquímica. Né? Então, para entender como funciona a vida, como a gente entende, então as diversas reações bioquímicas que regem o funcionamento do nosso corpo, a gente precisa descobrir em que proporção esses reagentes reagem para dar seguimento na vida. Então, a gente precisa da titulação, inclusive na bioquímica.
Ok, espero já ter te convencido da importância da gente estudar a titulação. Então, na prática, conversando com aquilo que a gente abordou até agora, em termos de cálculo, em termos de análise qualitativa, o que é? Então, a titulação nada mais é do que um cálculo estequiométrico de uma reação de neutralização. E a essa altura da vida, você já sabe que uma reação de neutralização nada mais é do que uma reação na qual um ácido e uma base reagem para formar sal e água. Por causa disso, esse tipo de titulação a gente chama de titulação ácido-base, mas também existem muitos outros tipos. Para os nossos propósitos iniciais, para o nosso comecinho, a gente vai falar só da titulação ácido-base. Então, por causa disso, é essencial que você já saiba com muita competência e já saber escrever reações ácido-base e com balanceamento correto. Tá? Então, eu vou falar agora um pouco sobre as etapas desse cálculo. Então, primeiramente, o volume de uma das soluções é conhecido e se mede o volume da outra solução que é necessário para a reação completa. Que reação? Reação de neutralização. Então, você já pode imaginar que para esse procedimento nós precisaremos de um determinado volume de solução aquosa de um ácido que vai reagir com um determinado volume de solução aquosa de base. Você mistura esses dois, a reação de neutralização vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Uma definição importante que a gente precisa ter é de que a solução que você vai analisar é o que você chama de analito ou, mais comumente, de titulado. Esses dois termos são sinônimos, tá? Analito ou titulado. Então, um volume conhecido do analito é transferido para um Erlenmeyer. E, após isso, uma solução de concentração conhecida, ou seja, o titulante de reagente, é vertida no Erlenmeyer até que todo o analito tenha reagido. Se você não conseguiu visualizar isso até agora, eu trago para você uma foto. Tá? Então, aqui a gente tem o que eu acabei de descrever para você. Então, nós temos aqui uma bureta, que é uma vidraria volumétrica, ela é graduada também. Portanto, como é uma vidraria de precisão, a gente não pode colocar na estufa, a gente sempre tem que lavar, passa um alquinho e deixa secando. Tá? Então, aqui na nossa bureta, nós temos o nosso titulante, que é a nossa solução de concentração conhecida. Ao passo que no Erlenmeyer nós temos o nosso titulado ou analito, que é a nossa solução que a gente está analisando, ou seja, a solução de concentração desconhecida, que é a que a gente quer descobrir, mas o volume é conhecido. Tá? Mas para a titulação, nós não temos só esses dois elementos, nós temos três elementos. E o terceiro elemento é o tal do indicador ácido-base. Eu já falo dessa janelinha que acabou de aparecer. Tá? Então, o indicador ácido-base, ele vai ajudar a gente a enxergar que a reação de neutralização está terminada, porque muitas vezes quando a gente faz essas reações, a gente está reagindo um titulante que é transparente com um titulado ou analito que é transparente. Então, como é que você sabe que essa reação de neutralização acabou? Então, com o indicador ácido-base. Tá? Então, no procedimento da titulação, você vai medir o volume de titulante necessário para completar a reação. E como você sabe que a reação acabou, quando o nosso indicador ácido-base, que a gente vai pingar umas gotinhas, mudar de cor, certo? Então, inicialmente, revisando, nós temos a nossa solução de titulante na nossa bureta, nós temos a nossa solução de titulado no nosso Erlenmeyer, e a gente vai gotejando a solução de titulante sobre a solução de titulado, e a gente vai gotejar até observar uma mudança de cor, que é propiciada pelo indicador ácido-base. Então, depois que você efetuou esse procedimento no seu laboratório, então você terminou a parte prática. No entanto, tem a segunda parte, que é o que a gente chama de análise volumétrica, que nada mais é do que as continhas que você vai fazer para descobrir qual é a concentração do seu titulado, tá bom? Maravilha! Então, como a gente faz essa análise volumétrica? Então, através do cálculo estequiométrico. Então, o cálculo estequiométrico nos ajuda a descobrir a concentração do analito. E esse cálculo você já sabe fazer. Então, a gente vai precisar
como a gente fala de cálculo estequiométrico, a gente vai precisar da equação química balanceada e os valores que a gente vai utilizar nessa equação, a gente consegue descobrir por meros cálculos de concentração. Então você se lembra que a concentração de uma determinada solução é determinada pela quantidade de matéria dividida pelo volume dessa solução. Então, quando a gente está fazendo cálculos de titulação, essa quantidade de matéria a gente representa em mols. Então perceba que a partir dessa relação, se a gente tem a concentração de uma determinada solução e se a gente tem o volume dessa solução, a gente consegue descobrir o número de mols do soluto que está presente nela, certo? Então, observa aqui comigo, a gente vai partir da solução A, que é o titulante. Então, a gente sabe o volume da solução A que a gente precisou para efetuar a reação. Como que a gente sabe? Porque a gente vai ler ali na gradação da bureta. E a gente já conhece a molaridade dessa solução A, que é a nossa solução de titulante. A partir dessas duas informações, a gente vai descobrir o número de mols de A que é necessário. O número de mols da solução de titulante que é necessário para completar essa reação de titulação. E através da estequiometria da reação, então a gente vai conseguir inferir o número de mols de B que reage. Então, por exemplo, se você tem um ácido e uma base que reagem na razão de 1 para 1, então se você tem ácido clorídrico, hidróxido de sódio, eles reagem na proporção de 1 para 1. Então, por exemplo, se você tem uma solução de titulante, e esse titulante é uma base, você tem 1 mol de base reagindo, se essa razão molar for de 1 para 1, você vai ter que 1 mol de ácido reagiu. Simples assim, tá bom? Então você descobre o número de mols de B, ou seja, do titulado, e a partir disso você consegue calcular a concentração da solução B, ou seja, do titulado. Por quê? Porque você sabe o volume. Então perceba que o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que algumas aplicações desse cálculo de concentração que a gente já fez tantas e tantas vezes, tá bom? Antes de dar um exemplo de como a gente calcula, como a gente faz essa análise volumétrica, eu vou falar rapidamente a respeito dos indicadores ácido-base. Então, como eu já falei, esses indicadores eles vão ajudar a gente a enxergar a alteração de acidez, ou seja, a concentração de H+, no meio. E eu quero deixar muito claro que existe uma infinidade de indicadores ácido-base que a gente vai utilizar na nossa... que a gente pode utilizar na nossa titulação. Então, vamos pensar o seguinte, quando a reação de neutralização acontece em meio aquoso, a gente sabe que a reação de neutralização acabou quando o pH fica igual a 7. Então, a gente vai querer um composto que indique para a gente se o pH alterou, por exemplo, para uma faixa acima de 7 ou para uma faixa abaixo de 7. Existem diversos tipos de indicadores que nos ajudam a fazer isso. O mais comum é a tal da fenolftaleína, que eu já mostro para vocês, e é o indicador que a gente usa no nosso laboratório. Tá? Mas existem outros tipos de indicadores, por exemplo, como aqueles que a gente encontra na fitinha de pH, a tirinha indicadora de pH universal. Então, a gente tem uma diversa gama de cores que é possível para determinadas faixas de pH. Eu trouxe um aqui bem bonitinho, que é um indicador, então uma solução feita a partir de extrato de uva. E olha para cada valor de pH a cor que essa solução assume. Então, bastante interessante. Pode ser utilizado numa análise volumétrica? Pode. Então, olha só, para diferentes faixas de pH, a gente tem diferentes cores para diferentes indicadores ácido-base. Então, olha só um dos mais comuns, que é a fenolftaleína. Na fenolftaleína, para um pH acima de 7, nós teremos a alteração da coloração da nossa solução de incolor para carmim, ou
rosinha ou pink, a gente já vai ver isso daí na foto. Então, por que a fenolftaleína é útil para a gente? Porque a gente sabe que a reação de neutralização em meio aquoso, quando acaba, você tem um pH igual a 7. Então, se você está partindo de uma solução inicialmente básica, a sua solução vai estar carmim, e conforme você vai adicionando ácido, ela vai tendendo a se tornar incolor. Quando ela estiver a um passo de se tornar incolor, isso quer dizer que você finalizou a sua titulação. Tá? De outra maneira, se você parte de uma solução ácida, então como titulante, se você começa a adicionar base nessa sua solução de ácido, então ela está incolor, quando ela estiver a um passo de se tornar muito básica, ela vai ficar bem rosinha. E se você adiciona mais base, ela vai ficar com uma coloração rosa bastante forte. Então, olha só, a gente consegue avaliar o ponto no qual a reação de neutralização ocorre completamente apenas adicionando no nosso titulado, ou seja, no nosso analito, um composto que nos permita visualizar essas alterações de pH. Se a gente está realizando titulações em outros meios, ou se a gente quer enxergar outros tipos de faixas de pH, a gente utiliza outros indicadores ácido-base, certo? Então, olha só, aqui nós temos 3 tipos de situação. Tá? Então, nesses 3 becquerels, a gente adicionou fenolftaleína. No entanto, aqui nós temos a fenolftaleína num contexto ácido. À direita, nossa, que letra horrível, mas tudo bem. Aqui, na situação da direita, nós temos a fenolftaleína numa situação que está em meio básico. E o que é esse daqui do meio, que é esse rosa bem fraquinho? Aqui é o que a gente chama de ponto estequiométrico, ou ponto de viragem. Ou seja, para a fenolftaleína em meio aquoso, você deve adicionar o seu titulante ao seu titulado até que a solução adquira essa coloração, certo? Então, se você está fazendo uma titulação para determinar a concentração de ácido, você está adicionando base, ou seja, você vai sair dessa situação da esquerda e você vai para a situação da direita, mas você não quer chegar direto nessa situação da direita, você quer chegar um ponto antes, porque se você chegar na situação da direita, isso quer dizer que você adicionou base demais, então o pH não está mais 7, ele está bem acima de 7, sacou? Então, quando a gente está querendo descobrir a concentração de uma solução de ácido, um outro nome que a gente dá para isso é titulação acidimétrica. Então, você está medindo o ácido. Então, a gente pode chamar isso de acidimetria. E quando você está fazendo o oposto, então você está saindo de uma solução básica, ou seja, o seu titulado, seu analito é básico, então você está adicionando ácido na sua solução para descobrir a concentração de base. Aí a gente chama isso de alcalimetria. Alcalimetria. E a gente observa nessas duas situações que o ponto estequiométrico, ou ponto de viragem da nossa reação de titulação, a gente observa por essa coloração aqui. Então a gente vai observar no laboratório que a gente precisa ter muito critério conforme a gente vai adicionando o titulante ao titulado, porque a gente vai adicionando gotinha por gotinha, agitando o Erlenmeyer que contém o nosso titulado ou analito, e a gente tem que garantir a mistura completamente homogênea dessas duas soluções, para que a gente não corra o risco de ultrapassar o ponto estequiométrico, e se a gente fizer isso, a gente vai fazer uma leitura na nossa bureta que é incorreta, o que vai dar para a gente um valor incorreto na nossa continha na análise volumétrica. Tá? Então, por que a fenolftaleína ela se altera de cor? Então, só apenas uma explicação rápida. Então, a gente tem essa estrutura química, uma estrutura orgânica, né? Estrutura composta majoritariamente por átomos de carbono, e aqui a gente tem a forma da fenolftaleína em meio ácido. No entanto, quando você coloca a fenolftaleína em meio básico, você vai arrancar esse hidrogênio na forma de próton,
E dá para você pensar que é uma outra reação de neutralização. E quando esse próton é removido, você vai gerar uma cascata de reações que altera a estrutura química da fenolftaleína de maneira que ela assume essa forma da direita. E essa forma da direita é colorida, ela é rosa. Então a forma química da fenolftaleína aqui na esquerda ela é incolor e a forma química da fenolftaleína em meio básico ela se altera, propiciando essa coloração rosa, tá bom? Então a gente já pode assumir que quando a gente está fazendo a reação de titulação, no ponto estequiométrico, a concentração de H+, vai ser igual à concentração de OH-, que é uma das características de meio aquoso neutro. Então, ou seja, nessa situação, a neutralização foi completa. Tá? Então, uma das últimas coisas que a gente vai falar é como interpretar uma questão de titulação. Então, se você sabe fazer uma titulação no papel, você sabe fazer no laboratório. Mas a gente vai falar sobre os passos da gente resolver, os passos necessários para a gente resolver esse tipo de questão. Então, como interpretar? E o objetivo é determinar a molaridade do nosso analito, ou seja, determinar a concentração em mols por litro. Concentração em mol por litro, que também é o que a gente conhece como aquele Mzão. Tá? Dependendo da titulação, essa concentração pode ser pedida em gramas por litro, ou em miligramas por litro, miligramas por ml. Mas aí, para você efetuar essa conversão de mols por litro para a concentração comum em gramas por litro, miligramas por ml, é só você utilizar a massa molar que deve ser fornecida no exercício. Senão você pesquisa e você pode calcular a partir disso, tá? Então, pessoal, são 3 passos básicos. Primeiro, antes de mais nada, você vai calcular a partir do volume de titulante. Então, o volume de titulante é o volume que você está lendo na sua bureta. E da tua concentração de titulante, vai estar no frasco do titulante que você colocou lá na bureta. Então, a partir do volume de titulante, da concentração de titulante, você vai calcular o número de mols de titulante adicionado, que é dado por N titulante em mols, tá? Então, nada mais é do que aquela fórmula de concentração que você já está careca de saber, tá? O segundo passo é você calcular a quantidade de analito em mols. Então, você vai escrever a equação química da reação, identificar a razão molar entre titulante e analito e utilizar essa razão para converter número de mols de titulante em número de mols de analito ou titulado. Tá? Então, você vai verificar a partir da equação química se está reagindo na razão de 1 para 1, se está reagindo na razão de 2 para 1, e isso é a equação química que vai dizer para você. Então, como você vai fazer isso? Então, você pode fazer simplesmente uma multiplicação de cabeça, ou se você precisar de mais segurança, faz por regra de 3. Ou se você souber fazer por análise dimensional, pode fazer também. Tá bom? Então, a terceira etapa é super simples também. Então, você vai calcular a molaridade inicial do analito. Opa, é o que a gente está querendo descobrir, né? Dividindo a quantidade do analito que você descobriu no passo 2 pelo volume da solução de analito, que você já sabe, porque você teve que medir o volume para colocar no Erlenmeyer. Então, você vai utilizar a formulinha da concentração novamente, dessa vez para o analito, tá? E agora, se o objetivo é calcular a massa de analito que você tem solubilizada, como tem alguns problemas que pedem isso da gente, é só você fazer a conversão utilizando a continha da massa molar, e aí a gente tem diversos exemplos de como isso funciona na nossa lista de exercícios, tá? Então a gente vai utilizar um exemplo de cálculo que já é um pouquinho mais complexo do que a gente vê em sala de aula, porque eu quero mostrar como é que funciona quando a gente tem uma razão molar diferente de 1 para 1, porque 1 para 1 a gente já está careca de fazer, tá? Então, olha como esse tipo de enunciado pode aparecer para a gente. Então, suponha que 25 ml de uma solução de ácido oxálico, olha essa fórmula aqui, nunca vi essa fórmula na vida, mas tudo bem, que tem 2 hidrogênios ácidos, então a gente já sabe que na reação de neutralização, esses 2 hidrogênios vão ser neutralizados pela base. Então, suponha que 25 ml de uma solução de ácido oxálico, que tem 2 hidrogênios ácidos, foi titulada com uma solução 0,100 molar, ou seja, mol por litro, de hidróxido de sódio em meio aquoso. Então, titulação é sempre em meio aquoso, tá?
e que o ponto estequiométrico foi atingido após a adição de 38 ml de base, ou seja, esse foi o volume que eu li na minha bureta. Tá? Determine a molaridade da solução de ácido oxálico, que faz sentido, porque o objetivo de toda a questão de titulação é a gente descobrir o tanto de soluto que a gente tem na nossa solução de titulado ou analito. Tá? Então aqui a gente já tem algumas informações. Ó, 25 ml de uma solução de ácido oxálico. Então esse daqui, pessoal, é o volume do nosso titulado, tá? Titulado. Que tem 2 hidrogênios ácidos. Para que essa informação vai ser importante? Para a gente escrever a reação química. Tá? Então foi titulada com uma solução a 0,1 molar. Então aqui a gente tem a nossa concentração de titulante. E que o ponto estequiométrico foi atingido após a adição de 38 ml de base, ou seja, isso daqui é o volume do nosso titulante, que está lá na bureta. Tá? Maravilha! Então é só a gente aplicar aqueles passos que a gente chega na nossa resposta. Então o primeiro passo é calcular a partir do volume de titulante e da concentração de titulante o número de mols de titulante adicionado. Tá? Então aqui, como a gente quer descobrir o número de mols de titulante, eu vou rearranjar um pouquinho essa equação da concentração, que a concentração é igual ao número de mols dividido por volume. Então eu vou isolar esse número de mols de titulante, que é o que eu quero descobrir. Então eu passo esse volume multiplicando por outro lado, porque aqui a gente tem uma divisão. Então a gente vai ter que o número de mols de titulante vai ser igual à concentração molar, cuidado com as unidades, concentração molar de titulante vezes o volume de titulante. Fazendo essa conta, eu vou ter aqui que 38 mililitros, né, ml, aqui eu converti para litros, vezes 0,1 mol de NaOH por litro de solução. Não vou fazer essa conta, completa, porque eu vou deixar para fazer tudo no final. Então, eu estou fazendo dessa maneira para te indicar que essa é uma outra possibilidade que a gente tem. Às vezes não precisa você ficar fazendo um monte de continha. Agrupa todos os números e deixa para fazer só uma conta no final, porque aí você pode evitar alguns erros de arredondamento, tá? Então, fazendo essa conta aqui, então, pelo menos agrupando os números, eu vou chegar aqui, o número de mols de NaOH que eu tenho que reagiram completamente com o meu ácido oxálico são equivalentes a 38 vezes 10 a menos 3 vezes 0,1 mol de NaOH, tá? Yes, conseguimos essa primeira parte. Bom, a segunda parte é a gente calcular a quantidade de analito em mols. Para isso, a gente vai precisar escrever a ação química da reação, identificar a razão molar entre titulante e analito e usar essa razão para converter o número de mols de titulante em número de mols de analito. Tá? Então, como que a gente escreve a reação química da reação? Ora, se a gente tem 2 hidrogênios ácidos no nosso ácido oxálico, a gente vai precisar de 2 mols de base, né, de hidróxido de sódio, para reagir com 1 mol. Por quê? Porque na reação de neutralização, o nosso OH- sempre vai reagir com H+ liberado pelo ácido. E como aqui a gente tem 2, a gente vai precisar de 2 OH-. Como que a gente consegue 2 OH-? Obtendo utilizando 2 mols de base. Então, fazendo essa equação, a gente vai ter que 1 mol de ácido oxálico vai reagir com 2 mols de hidróxido de sódio para formar 1 mol de oxalato de sódio e 2 mols de água. Portanto, são utilizados 2 mols de hidróxido de sódio para neutralizar 1 mol de ácido oxálico. Fazendo a regra de 3, a gente descobre então que, bom, se a gente utiliza 2 mols de NaOH para 1 mol de ácido oxálico, se eu tenho então essa quantidade de mols de NaOH, que foi o que eu descobri no meu primeiro passo, quantos mols de ácido oxálico eu vou ter? E aí, fazendo essa regrinha de 3, a gente descobre que vai ser metade, não é? Porque, de fato, a gente sempre tem, para cada unidade de hidróxido de sódio, né, a gente vai ter metade de ácido oxálico reagindo. Ainda não vou fazer essa conta, porque eu quero fazer uma conta só no final. Não gosto de matemática, eu gosto de química. Então eu só quero fazer uma conta só, tá bom? Maravilha. Então eu vou chegar
nesse número aqui. O que esse número significa? Significa o número de mols de ácido oxálico que efetivamente eu tenho dentro do meu Erlenmeyer inicialmente. Tá? Então, é o número de mols que eu tenho no meu Erlenmeyer. Yes, consegui fazer a segunda etapa. E a terceira etapa, pessoal, super simples. É só você pegar esse número de mols, dividir pelo volume inicial que você tem de solução de analito no teu Erlenmeyer, você chega na concentração inicial que você tinha. Então você vai utilizar aquela fórmula de concentração igual a número de mols dividido pelo volume. Então aqui eu tenho o número de mols de ácido oxálico que eu acabei de descobrir, dividido pelos 25 ml iniciais que eu tenho. O que é esse 10 a menos 3? É o mili. Beleza? Se eu realizar toda essa conta, eu vou chegar à conclusão de que minha concentração de ácido oxálico, ou seja, minha concentração desconhecida na minha solução de analito, será então de 0,0760 mol de ácido oxálico por litro. Então perceba que aqui a notação de litro está um pouquinho diferente, né? Está litro a menos 1. Então toda vez que você vê mol, uma unidade assim, mol vezes litro a menos 1, isso vai ser igual a mol por litro. Outra coisa aí para o seu repertório, nada mais é do que uma consequência matemática de você elevar o expoente negativo. Você joga para o lado de baixo da fração, tá bom? E aí a gente conseguiu chegar no nosso resultado, a gente descobriu a nossa concentração desconhecida de ácido oxálico. Então, já expliquei para você como faz a conta. Então, o que pode aparecer são algumas soluções, alguns problemas levemente diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo, o raciocínio é sempre o mesmo. Então a gente pode encontrar tanto a titulação de ácido por base, que é a nossa titulação acidimétrica, quanto a titulação de base por ácido, que é a titulação alcalimétrica. Na lista pode aparecer exercício de preparo de soluções, assim como você já sabe fazer, mais a titulação. Então, em vez de te dar o exercício de titulação direto, pode aparecer assim: olha, estou preparando uma solução de hidróxido de sódio, aí você tem que saber calcular a concentração. E aí o exercício te pede depois. E essa solução eu vou utilizar para titular uma solução de ácido que eu não conheço a concentração. Tá? Então, só é um exercício um pouco mais extenso, mas você já sabe resolver. Tá? Ou se não, pode aparecer exercício de diluição mais titulação, ou seja, você efetua o preparo de uma solução de titulante a partir de uma solução estoque, uma solução mãe, e você utiliza essa solução que você obteve para fazer a titulação. Perceba que só é um exercício mais extenso, mas não necessariamente mais complexo, só é em 2 etapas. Tá? E, de uma maneira um pouco diferente, o problema pode pedir para você calcular o pH de alguma das soluções. Então, isso daqui costuma aparecer muito e é muito bacana a gente saber, tanto porque a gente utiliza esse raciocínio mais para bioquímica. Tá? Então, às vezes o problema pode te dar, a questão pode te perguntar alguma coisa referente à titulação e no final perguntar, olha, então você agora descobrindo o pH, a concentração da tua solução de analito, qual que é o pH dessa solução? E aí você já sabe fazer a conta, porque a gente já conversou disso. Tá bom? Então, essa é a nossa conversa a respeito de titulações ácido-base. É o básico do básico, mas você precisa saber fazer isso bem feito e a gente precisa desse conhecimento para utilizar técnicas um pouco mais elaboradas, beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.